Oi, eu sou Angelita e você sabia que a obra do Monteiro Lobato é racista? Eu finjo ter paciência. O Monteiro Lobato esteve no imaginário infantil de muitas gerações. A maioria das crianças, desde a década de 20 até o começo dos anos 2000, tinha o sonho de passar as férias no sítio do Pica-Pau Amarelo e viver todas as aventuras com Pedrinho, Narizinho e a turma toda. Mas afinal, de onde surgiu toda a discussão sobre o racismo, todo esse debate sobre o racismo nas obras dele? Para entender o racismo do Monteiro Lobato, precisamos entender quem era Monteiro Lobato. Bom, nascido na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, ele tinha 6 anos quando os escravos foram libertos no Brasil. Portanto, ele foi criado numa sociedade profundamente racista, o que explica, mas não justifica o discurso dele. Mas afinal, por que demorou tanto tempo para todo o texto dele ser questionado? Por que demorou tanto tempo para o acusarem de racismo? Por causa de uma coisa chamada racismo institucionalizado. O que é isso? É quando o racismo está tão presente na sociedade, mas tão presente, que quando ele acontece você simplesmente não percebe, porque isso infelizmente já foi naturalizado. E isso acontece muito nas obras do Monteiro Lobato. Quando eu era criança, eu ganhei a série completa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e sim, me ajudou muito a pegar o gosto pela leitura, porque eu adorava ler. No livro As Caçadas de Pedrinho, esse racismo é escancarado. Só que, por conta dessa naturalização do racismo, eu não percebi, porque eu não sou uma pessoa negra, eu nunca sofri racismo, então eu não tinha como saber que isso estava acontecendo, porque também na minha casa nunca foi conversado sobre isso, isso nunca foi um debate. Então, no livro As Caçadas de Pedrinho, existe o seguinte trecho. Sim, era o único jeito, e tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro de São Pedro acima, com tal agilidade que parecia nunca ter feito outra coisa na vida senão trepar em mastros. Esse é um trecho que deixa bem claro como é que funcionava o racismo nas obras dele. Só que, como eu falei, por conta desse racismo institucionalizado, ninguém nunca percebeu, ninguém nunca deu atenção. E eu, infelizmente, não conhecia tantas pessoas negras e também não tinha esse tipo de consciência. Então eu não sabia o que podia ou não acontecer, o que era ou não viável. O Monteiro Lobato, ele cresceu como eu falei, ele cresceu numa sociedade racista. Só que, até um determinado período, isso até justificaria o tipo de discurso que ele fazia. Afinal, foi a educação que ele deve ter recebido. Como eu falei, ele era do interior de São Paulo. Ele nasceu no finalzinho da escravidão. Só que ele era uma pessoa eugenista. O que é isso? É uma pessoa que acredita que exista uma raça superior à outra. Ele era uma pessoa adepta da Ku Klux Klan. Ele tentou implantar isso aqui no Brasil. Inclusive, ele tentou se lançar como autor internacional fazendo um livro racista. Só que, quando você está em 1930 e fala sobre racismo, já nos Estados Unidos isso já não entra tanto na cabeça das pessoas. Elas não aceitam tão bem assim. Por quê? Porque lá já se havia um debate sobre igualdade racial, coisa que aqui no Brasil não existia. Por isso que demorou tanto tempo para se falar sobre o racismo dele. Por isso que durante tantos anos, tantas décadas, ninguém falou nada. Quando vieram os programas de televisão da Rede Globo e da TV Cultura sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a tia Anastácia e o Barnabé, eles eram colocados como 2 personagens, ponto. Não se debatia o racismo, não se falava em racismo, e também as falas racistas não eram reproduzidas no seriado. Ou se eram, também não tinham toda aquela repercussão. O imaginário infantil da maioria dos brasileiros não pega esse tipo de referência. Infelizmente, as crianças brasileiras, elas são criadas para naturalizar, ou pelo menos eram criadas para naturalizar o racismo. Quando em 2010 essa discussão surgiu, muita gente tentou colocar a questão não como um racismo, mas como uma crítica ao racismo. Isso até funcionaria se o próprio Monteiro Lobato não fosse um eugenista, se o próprio Monteiro Lobato não fosse adepto
de ideias nazistas, de ideias eugenistas. Aí funcionaria, aí você poderia dizer que era sim uma crítica à sociedade racista, mas não era. Era apenas o pensamento dele sendo colocado em prática. Infelizmente era assim que a coisa funcionava. Hoje em dia, as pessoas ainda consagram Monteiro Lobato como um grande autor infantil, mas eu acho que vale a pena a leitura dos livros dele, das obras dele, para você entender o que é o racismo. Principalmente para você entender como funciona a naturalização do racismo. Porque, por exemplo, ainda no livro das Caçadas de Pedrinho, a Emília fala a seguinte frase, que a onça vai comer todo mundo, até a tia Anastácia que tem carne preta. Quer dizer, como eu falei, eu li isso passou batido por mim. Por quê? Porque eu nunca falei sobre racismo quando era criança. Isso não era uma realidade da minha vida. Só que eu imagino a quantidade de crianças negras que leram isso e se sentiram incomodadas. Porém, isso não era discutido. Pelo menos não na minha casa. E eu sei que na casa de muitas pessoas que eu conheci que eram brancas como eu sou, isso também não era discutido. As pessoas não discutiam sobre o racismo. Não se sentava na mesa de domingo e falava, olha, você não pode chamar uma pessoa negra de macaca. Isso não se falava. Na televisão isso também não se discutia muito. Entendeu? Infelizmente. Então, quando veio esse debate à tona sobre o racismo, o Monteiro Lobato, as pessoas estranharam. Não deveria ser normal, mas infelizmente as pessoas estranharam. Por quê? Por causa disso. O Monteiro Lobato, como eu falei, ele era uma pessoa que ele tinha o conceito de eugenia muito claro, ele era um eugenista, ele era uma pessoa que ele acreditava que existia uma raça superior, que a raça branca era superior à raça negra, e ele reclamava que o brasileiro ele não tinha poder, ele não tinha força para fazer o que a Ku Klux Klan fazia lá nos Estados Unidos. Em 1928, na revista Bravo, ele reproduziu a seguinte fala: país de mestiços, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan. É um país perdido para altos destinos. Um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Tivéssemos aí uma defesa dessa ordem que mantém o negro em seu lugar e estaríamos livres da peste da imprensa carioca mulatinha fazendo o jogo do galego e sempre demolidor porque a mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva. Quer dizer, você não pode dizer que a obra do Monteiro Lobato não era racista ou era uma crítica ao racismo, porque era. A obra refletia quem era o autor. Uma pessoa profundamente racista, uma pessoa que acreditava que os brancos eram superiores ao negro, tanto é que ele coloca a tia Anastácia quase que como uma escrava liberta, embora o texto, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tenha sido escrito entre 1921 e 1935, 36 mais ou menos, então já não era na época da escravidão, você já não tinha esse discurso de escravidão de escravos, mas a tia Anastácia ela era tratada assim. Só que, como eu falei, no imaginário infantil você não via a tia Anastácia como uma escrava, e sim como uma empregada. É aquela história, quem cozinhava era a tia Anastácia, o nome da farinha é Dona Benta. Infelizmente é isso. Você sabia? Escreve aqui pra mim, você sabia que o Monteiro Lobato é racista? Você sabia de todo esse racismo na obra dele? Deixa aqui nos comentários, eu tô sempre lendo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino. Um beijo pra você, porque eu fui!